Bom, vamos retomar a nossa conversa acerca da geopolítica, né? Na aula anterior, né, no vídeo anterior, eu tentei apresentar para vocês a minha visão do que... Por que eu acho, né, que a geopolítica faz parte do chamado estudo tradicional, clássico, né, das relações internacionais, e para tanto eu utilizei a abertura do livro do Viotti Kalp, colocando lá a pergunta essencial, né, da disciplina, do campo de estudo, por que a guerra ocorre, né? E a partir dessa pergunta fundamental, eu tentei colocar para vocês como que os estudos militares, né, é o cerne, né, a essência da formação do estudo das relações internacionais, né? Também lembrei que a Primeira Guerra Mundial é que estabelece o processo de sistematização das obras, dos autores, do conhecimento, portanto, das relações internacionais. É dali que a gente vai ter a primeira disciplina, o primeiro departamento, o primeiro curso. Tentei explicar também como que essa proliferação de cursos ao redor do mundo chegou no Brasil nos anos 70, né? E até nos anos 90 nós tínhamos aproximadamente 2 ou 3 cursos, né? A gente vai ter um boom, né? A proliferação, o aumento do número de cursos no Brasil a partir do atentado de 2001, né? E hoje nós chegamos aí na casa dos 100 cursos, né? Aproximadamente. Então o que eu estou pontuando? Primeiro, uma questão de litígio, de guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial, né? O início do curso, né? O início do estudo. Depois, o atentado de 11 de setembro, né? Como eu falei no vídeo anterior, né? Um atentado de um grupo terrorista contra um Estado soberano, e aí todo mundo se volta para a área e começa a proliferação de cursos no Brasil. Então a questão do litígio, a questão da guerra, a questão da estratégia, a questão da defesa militar é o cerne, né? É a essência, né, do campo, né? Evidentemente hoje você tem outras dimensões, tá? Então o planejamento com relação à guerra, no que diz respeito à defesa, por exemplo, ao ataque, à dissuasão ou à ameaça, tá? Sempre esteve ali como um elemento fundamental para o estudo das relações internacionais. E, ademais, quando a gente fala da estratégia, a gente tem que falar 3 níveis diferentes, né? Começando do mais, digamos assim, do mais restrito até o mais amplo, você tem lá o nível operacional, né, que eu posso falar também oplomáquia, que seria a arte do guerreiro, hoplita, né? A manipulação das armas, né? Da espada, do escudo, da lança, né? Depois, falar do agrupamento, da falange hoplita, né? Da unidade, né? De um grupo de soldados ou de um grupo de guerreiros, que seria a parte tática, e a composição de vários grupos de guerreiros, eu falaria então da estratégia. A estratégia é a concepção mais abrangente, né? Seria, portanto, o posicionamento dos exércitos, né, com o intuito de tomar uma determinada posição estratégica. Então, a estratégia já pensa, digamos, o teatro de operações, onde ocorre, onde pode ocorrer a guerra. E aí eu vou dizendo para vocês que ao longo da história, sobretudo nos últimos 100 anos, 150 anos, você tem a ampliação, né, da abrangência do teatro de operações, até você chegar no mundo como um todo. E aí que entraria, portanto, uma concepção geopolítica, como nós estudamos hoje, né, que seriam, portanto, as considerações estratégicas,
certo? Levando em conta que o teatro de operações, onde ocorre a guerra, onde pode ocorrer a guerra, é o mundo como um todo, é o globo como um todo. E aí você vem com a teoria do Mackinder, né, do Ralph Mackinder, como eu comentei semana passada, a teoria do Heartland. Então essa é uma revisão do que nós comentamos semana passada e no vídeo anterior, melhor dizendo. E aí também falei que a gente vai utilizar como base para essa disciplina o livro, né, do professor Leonel Italsu Almeida Melo, né, um professor extremamente importante para a área, um professor que tem muitas publicações mais para o ensino médio, né, mas ele é muito importante com relação à retomada desse autor chamado Mackinder, né, professor Leonel já falecido, né, mas ele foi professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, né, teve sua tese de livre docência, né, apresentada e defendida em 1996, né, e o título da tese era justamente Ralph Mackinder, né, revisitado Quem tem medo da geopolítica, né, Ralph Mackinder revisitado, Quem tem medo da geopolítica, né. O livro passou a ter como títulos o subtítulo, né, da tese. Então, o nome do livro hoje é Quem tem medo da geopolítica. Tá? Esse livro vai ser a base para a gente comentar um pouco acerca da geopolítica. O livro é acessível a todos, né? E para a gente abordar inicialmente o livro, eu acho razoável fazer isso, eu vou utilizar uma resenha, né? A resenha é justamente uma apresentação, digamos assim, crítica, né, acerca do assunto, né, e acerca do livro, né, acerca do instrumento que está apresentando esse assunto. Uma resenha é sempre um gênero, né, de escrita bem interessante. Toda vez que você vai abordar um livro, toda vez que você vai ler um livro, sobretudo um livro teórico, um livro acadêmico propriamente, porque você consegue ter uma visão geral daquele livro. Então é isso que eu vou fazer aqui para a gente poder ter uma visão geral, né, do livro, Quem tem medo da geopolítica, e aí sim a gente adentrar aos assuntos, né, aos capítulos do livro. E aí, para fazer esse exercício hoje, eu vou utilizar a resenha redigida pelo professor Rafael Villa, né, hoje professor associado do Departamento de Ciência Política da USP, mas quando ele escreveu a resenha, né, a resenha foi escrita em 2000, né, ele era professor da Universidade Federal do Paraná. Tá? Bom, então vamos utilizar, portanto, essa resenha, né, extremamente interessante, né, para a gente poder abordar o livro Quem tem medo da geopolítica. E depois adentramos ao livro. Há um título para essa resenha está disponível, né, na internet, né? O título da resenha chama-se Mackinder, Repensando a Política Internacional Contemporânea. E como eu falei, foi escrita em 2000, certo? Uma resenha acerca de um texto que havia sido redigido em 1996, né? Porque tem que lembrar que o livro teve por base a tese de livre docência. Então vamos lá. Em 2004, né, a gente teve os 100 anos da publicação da apresentação do Mackinder, né, que ocorreu em 1904, né, chamada The Geography Pivot of History, né, que é onde ele apresentou a sua teoria geopolítica do poder terrestre, né. Ali houve a defesa de uma ideia, né, para aquele momento bastante arrojada, né, que tinha por base uma herança histórica, né. Ele fez um estudo de história e verificou que havia
uma recorrência, né, na história, que dizia o seguinte, né, nesse estudo que ele fez: a disputa da hegemonia mundial ocorria sempre entre um poder marítimo e um poder terrestre, certo? Depois isso foi até utilizado por um dos autores mais contemporâneos, né, bastante influenciado, né, por ele, né, segundo inclusive o que consta no livro, né, que é o Zbigniew Brzezinski, que a gente vai ver ele um pouquinho mais para frente. Quando a tese do Mackinder foi apresentada, a tese foi uma verdadeira revolução, né, uma quebra de paradigma. Né? Por quê? Porque atribuía, né, à Eurásia, mais especificamente um ponto ali mais central da Eurásia, né, saindo da Europa ocidental e indo mais para o lado oriental, né, indo mais para o lado asiático, o local de centralidade do mundo, o local da centralidade, digamos assim, estratégica do mundo, onde seria o coração do mundo, a área pivô, o heartland, né? E desse ponto, que era um poder terrestre, né, desde que você conseguisse alguma frente oceânica, né, isso vai ser retomado nas considerações contemporâneas, tá? Você faria com que esse poder terrestre tivesse uma frente marítima e com isso se tornasse um poder anfíbio. Tornando-se um poder anfíbio, né, esse poder anfíbio, terrestre e marítimo ao mesmo tempo, poderia contrastar com o poder marítimo da Inglaterra. Lembrando que Mackinder é um inglês, né, e ele está preocupado com a situação da Inglaterra em termos da sua posição mundial, né? E a preocupação de saída, a preocupação inicial, né, pelo que nós vamos ver no livro, era justamente com uma possibilidade de aliança entre a Rússia, de então, e a Alemanha. A Alemanha representaria, portanto, essa saída oceânica, né, para o poder terrestre. Essa era a hipótese, né, que foi apresentada ali em 1904, traçando ela aqui em pequenas linhas, né, e que a história, né, nos mostrou que a hipótese foi refutada, né, ela não se segurou, tanto na Primeira como na Segunda Guerra. E aí há uma citação ao Raymond Aron, dizendo que o Raymond Aron, que é um autor importante para as relações internacionais, né, vai dizer que realmente essa tese não se sustentou, não se segurou, né? Ademais, quando você vai ver essas guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra, você vai perceber que as alianças entre poder terrestre e poder marítimo, certo? Ocorreram em ambos os lados, tá certo? E mais para frente, né, já nós podemos constatar isso, né, já não foi o Raymond Aron que constatou isso, porque ele já estava falecido. Ao final da Guerra Fria, né, nós vemos que os Estados Unidos, representando o poder marítimo, né, ele venceu, digamos assim, teve a supremacia, né, consolidada sobre quem supostamente seria o poder terrestre, a União Soviética. Tá? Então a tese foi refutada no século XX, né, na Primeira Guerra Mundial, ao final da Primeira Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria. Porém, o autor, né, do livro, ele vai dizer que a tese não foi derrubada. Ele vai contrariar, inclusive, o Raymond Aron, né? E ele vai dizer para nós que os eventos contemporâneos, né, corroboram essa posição dele. E, ademais, você tem alguns autores que são importantes para o estudo da geopolítica e para o estudo da história da geopolítica, né, que tiveram profunda influência, né, do Mackinder. Tá? Então,
Perceba que essa é a posição do autor do livro, né? Então a gente já sabe de antemão, sem ler o livro, né, que essa é a posição que ele vai defender lá, ele vai explorar lá. Você não precisa concordar com ele, certo? Mas você entender a posição dele. Por isso que eu acho que sempre abordar uma resenha, né, antes de você ler um livro, é sempre bom para você ter essas posições. O livro ele é dividido em 4 partes, certo? A primeira parte faz um balanço, né, da teoria do poder terrestre, da teoria do Heartland, correto? A segunda, né, a segunda parte vai trabalhar o contato que essa teoria tem com um autor específico, né, da geopolítica alemã, chamado Karl Haushofer, né? A terceira parte vai trabalhar as influências, né, que o Mackinder exerceu em outros autores, né? E aí os autores são autores ligados à estratégia americana, né? O Nicholas Spiegelman e o Zbigniew Brzezinski, como eu já havia citado. A última parte do livro, né, vai fazer um balanço da obra do Mackinder, mas tentando fazer uma relação com a situação daquele momento, né, dos anos 90, né, dos anos 90, certo? Lembre-se que o livro, né, ele é lançado num momento, certo? Mas ele é redigido num momento anterior. E nesse caso aí, o livro ele está revivendo uma tese de livre docência que foi defendida em 96, portanto escrita, correto? Logo ali, né, no início dos anos 90, portanto, no momento assim mais imediato do pós-Guerra Fria. Tá? Precisamos ter isso em mente na hora de fazer a leitura. Para os objetivos da resenha, escrita pelo professor Rafael Villa, né, para ele interessa, né, a primeira parte e a última parte do livro, né? Então ele vai comentar um pouco acerca da teoria do poder terrestre e, na sequência, ele vai comentar certos elementos importantes acerca da aplicação da teoria na atualidade, tá? Então, falando dessa primeira parte, você tem 3 pressupostos fundamentais, tá? Quais seriam os 3 pressupostos? Tá? Eu vou enumerá-los e depois eu vou comentar cada um especificamente, tá? Talvez a parte mais inovadora seja, de fato, o primeiro pressuposto. Primeiro pressuposto, que é o seguinte: ver a geopolítica, ver o mundo, né, como um sistema fechado, certo? Um sistema internacional propriamente. Evidentemente, falando isso, né, em pleno 2020, isso parece pouco. Mas há 115 anos atrás, né, exatamente 116 anos atrás, isso era muito, né? No momento em que você tinha as relações internacionais pensadas no campo ali das relações europeias, né? A centralidade do mundo ali na Europa no sentido sistêmico, né? Então essa seria a parte mais inovadora. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é o determinismo geográfico, tá? E o terceiro pressuposto é o confronto entre poder marítimo e poder terrestre, ou, se vocês quiserem, né, do oceanismo contra o continentalismo, tá? Então, com relação ao primeiro pressuposto, eu já comentei aqui antecipadamente, né? Mas retomo para seguir a ordem, né? Então é a parte mais inovadora, propriamente, né? Por tratar o mundo propriamente como um sistema, certo? E não ficar ali exclusivo ao mundo da Europa, certo? Ali você vai pensar toda uma construção histórico-geográfica, né, por parte de uma pesquisa, digamos assim, feita pelo Mackinder, para você chegar a essa constatação, tá? A interligação entre elementos econômicos, elementos políticos e como isso suscita a possibilidade de rivalidades, né,
que existem, que existiram, existem e continuarão existindo, certo? Evidentemente, a gente poderia dizer então que o Mackinder teria visto, né, a globalização, a mundialização já em 1904, né? E de forma que essa constatação, né, banal, né, no nosso momento, né, em 1904, foi uma formulação, entre aspas, intelectual, audaciosa, arrojada e revolucionária. Tá? Esse foi o primeiro pressuposto, olhar o mundo como um sistema. O segundo pressuposto diz respeito ao determinismo geográfico, né, que lembra um pouco certas visões que nós temos na teoria política moderna, né, a visão de Montesquieu, por exemplo, né, em que a situação geográfica vai estabelecer certas condições climáticas, as quais vão formar o caráter da sociedade que vive ali, né? Enfim, muita gente discute essa questão do determinismo geográfico, alguns mais da linhagem francesa vão falar do possibilismo geográfico do Vidal de Lablache, né, um geógrafo francês que vai contrastar com essa visão do determinismo geográfico que um dos maiores defensores é um geográfico alemão. O Mackinder está nessa ordem, né, está nessa linhagem, né? As condições, digamos assim, de existência geográfica determinam a organização da coletividade, o caráter nacional, certo? Por causa dos recursos disponíveis, certo? Recursos geográficos disponíveis, né? Então, você tem ali as vocações que são formadas em função da forma pela qual essas coletividades exploram seus recursos. E aí você vai ter um determinado povo, um determinado grupo coletivo, uma determinada nação, né, com vocação marítima. Um outro com vocação continental, com vocação terrestre, certo? Então esse é o segundo pressuposto. E o segundo pressuposto já permite como consequência, né, o terceiro pressuposto, que é justamente o confronto dessas vocações sociais, nacionais, né, de povos que tiveram o seu desenvolvimento a partir, de condições continentais e o outro de condições marítimas, né? E, portanto, o terceiro pressuposto seria justamente o confronto entre oceanismo e continentalismo, né? Entre o poder terrestre e o poder oceânico. E é daí que já vem, né, as primeiras preocupações do Mackinder com relação à possibilidade de desenvolvimento de um poder anfíbio, né, quando você tem a combinação do poder terrestre com o poder marítimo. Então, os três pressupostos, né, vou retomar aqui, são o mundo como um sistema fechado, extremamente arrojado para 1904, o determinismo geográfico e o confronto entre oceanismo e continentalismo, certo? Falando um pouquinho aqui da teoria do poder terrestre, algumas características gerais, né? Você tem o Heartland, né, que, enfim, ao longo do texto vocês vão perceber que tem vários nomes, né? Área pivô, região central, terra central, coração continental, né? Esse é o conceito-chave, né, do Mackinder, né? E é da onde sai a principal preocupação dele, né? Ele não é só o estudo não é só um estudo acadêmico, né? Um estudo acadêmico de caráter conceitual que busca refutar ou aprimorar certas posições no mundo universitário, no mundo da pesquisa, no mundo da academia. O trabalho dele também é esse, mas o trabalho dele é sobretudo um trabalho político, certo? Político, de assessoria política, tá? Buscando alertar as elites políticas ocidentais e, sobretudo,
as elites políticas inglesas, né? Porque para ele, né, aquele que está no Heartland tem uma posição geoestratégica muito privilegiada, de forma que ele pode ter uma supremacia estratégica incomensurável a ponto de alcançar uma hegemonia mundial, né, e, portanto, sobrepondo a hegemonia daquele momento da Inglaterra, né? Então, o alcance, né, do poder terrestre, né, nas suas franjas oceânicas, ele geraria um tipo de desequilíbrio, né, na situação de poder de até então. E a maior preocupação do Mackinder é justamente a possibilidade da Rússia, que está ali no Heartland, conseguir uma parceria com a Alemanha e, a partir daí, tornar-se um poder anfíbio, essa aliança, e contrastar com o poder marítimo, né? Então esse é a grande preocupação. Eu vou parar o vídeo por aqui e volto na seguida, né? Volto em sequência, continuando a exposição. Só um minuto.